Fala, torcedor do Fogão, fala, inscrito do Fogo na Rede. Meu nome é Gabriel Rocha, sou estudante de jornalismo e comentarista do canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a partida, entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. Um empate em São Januário e agora o Botafogo vai decidir o jogo de volta em casa diante da sua torcida no Newton Santos. Se a gente pensar no resultado, pegar aí o recorte do resultado, 1-1 é interessante, é um resultado bom, em São Januário, principalmente em Copas, eliminatória, clássico, a gente tem que considerar esse ambiente todo. Foi um resultado bom para o Botafogo, mas em termos de atuação, aí a gente já pode concordar que o jogo não foi bom. O Botafogo sofreu um pouco para o Vasco e não conseguiu dar continuidade ali no jogo, E para essa partida, o Botafogo começou com dois atacantes. Um movimento ousado do David Ancelotti, mas que eu gostei particularmente, porque deu certo. Deu certo até certo ponto, mas deu certo. Por que deu certo? O Cris Ramos e o Arthur Cabral estavam se posicionando ali um pouco entre as linhas de defesa do Vasco, o Lucas Freitas e o Hugo Moura um pouco perdidos, e com 8 minutos de jogo, a gente já tinha um cruzamento do Alex Telles e uma cabeçada do Arthur Cabral que foi para fora. E no segundo cruzamento do Alex Telles, também perfeito, achando o Arthur Cabral, o nosso atacante cabeceou a bola forte para o chão, deslocou o Léo Jardim e conseguiu um grande gol aí, com a bola chegando ali no canto direito, uma cabeçada forte. Enfim, o Botafogo soube aproveitar, estava marcando bem o Vasco no campo de ataque e chegando com perigo do lado esquerdo. O Montoro dando espaço para o Alex Telles conseguir chegar para cruzar, e o Botafogo conseguiu criar essas duas chances perigosas logo no início do jogo. Mas a felicidade durou pouco, essa é a verdade. Durou pouco porque o Vasco foi para cima, e conseguiu uma falta perigosa com o Coutinho pelo lado direito, que se eu não me engano foi o Barbosa quem cometeu a falta. Na hora, eu não achei que foi falta, mas o Coutinho é um jogador de experiência, cavou bem a falta e o Daronco marcou. Logo depois da cobrança da falta, bola rebatida, e sobrou no pé do Nuno Moreira, que cruzou e achou o Jair, cara. Depois de uma falha ali na defesa do Botafogo, o John saiu mal, o Marlon Freitas saiu mal e tirou um pouco dali da reta da bola, O John, ele parecia que podia chegar, mas com a cabeçada do Marlon, a bola desviou e o John ficou um pouco vendido, essa é a verdade. Mas falha na defesa do Botafogo, tá? Isso acho que a gente pode constatar. O Jair só teve que empurrar a bola para o fundo da rede e aos 16 minutos a partida já estava empatada. E depois do gol de empate do Vasco, a torcida explodiu em São Januário e voltou a empurrar o time. Tinha ficado um pouco apagada com o gol do Botafogo, mas com a resposta rápida do Vasco, a torcida começou a empurrar. Coutinho ficou com mais confiança, apertando bem o Botafogo ali no ataque. E o meio de campo do Botafogo não funcionou. Não funcionou porque o Vasco encaixotou o Danilo e o Marlon. A saída de bola ficou prejudicada. O Nuno, o Verratti, o Ryan e o Coutinho faziam ali meio que uma marcação em um quadrado, E o Danilo estava ali dentro, no meio, sem saber o que fazer. Então, a saída de bola do Botafogo ficou prejudicada. E erros, Erros com o Barbosa, com o Danilo, com o Marlon, começaram a gerar perigo para o Vasco. O Vasco roubava a bola e logo em seguida tentava finalizar. Coutinho fez isso, o Ryan fez isso. Então, o Botafogo não teve calma para sair com a bola e não teve inteligência para se posicionar melhor. E o Vasco dominou ali o primeiro tempo. O Botafogo não conseguiu ter mais efetividade, chegar com cruzamentos, não conseguiu mais. Foi na bola parada mesmo que o Botafogo chegou a levar um pouquinho ali de perigo no final do primeiro tempo, mas nada além disso. A gente esperava uma postura diferente no segundo tempo, mas também não aconteceu, No segundo tempo, o Vasco começou melhor e apertou muito o Botafogo. No segundo tempo, mais do mesmo. O Vasco entrou muito ligado e o Botafogo sofreu muito nos primeiros minutos ali, 3 minutos, algumas finalizações do Vasco, uma que o Coutinho chuta muito bem, domina dentro da área, chuta muito bem, e o John salva o Botafogo. A outra vai no travessão, e a outra, um lance polêmico, que o Marlon Freitas escancara o braço, só que na hora que a bola chega e vai bater nele, o braço já está colado no corpo, e a bola bate mais ou menos
aqui no pulso, no antebraço. Cara, a minha interpretação é: eu acho que quando ele cola o braço no corpo, se você tirar o braço, a bola bateria também no corpo do Marlon Freitas. Mas o Daronco falou em tronco. A bola não bateu no tronco. A bola bateu realmente no braço, aqui nessa região daqui. E aí o critério ali na hora foi de não marcação de pênalti. Só que o Marlon teve um movimento muito parecido, de braço levantado, né? No jogo contra a LDU e foi marcado pênalti. Então foi um momento ali, cara, que eu não consigo nem julgar agora. Concordo com a não marcação do pênalti, mas também concordaria com uma possível marcação pelo movimento não ser natural, né? Esse movimento de você levantar o braço. Só que na hora que a bola realmente vai chegar, o Marlon já tá com a mão grudada e a bola bate por aqui. Pulso, antebraço, enfim. E o Vasco continuou na mesma pegada, o Botafogo teve dificuldades novamente de sair com a bola com o Danilo, com o Marlon, que estavam muito bem marcados pelos atacantes do Vasco, e ele roubava a bola, atacava. Já finalizando, o Ryan de cabeça, num cruzamento depois de roubarem a bola, o chute do Verratti em bola enfiada, o chute do Puma, enfim, o cenário não estava bom mesmo para o Glorioso, e ali nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, o domínio foi total do Vasco. A verdade é que o David já podia ter mexido o time no intervalo. A estratégia deu certo por pouco tempo. Depois o Vasco tomou conta do meio de campo. E é ali que eu acho que o Botafogo tinha que ter tentado mudar o jogo. Com poucos minutos do segundo tempo, o Crijamos sai por protocolo de concussão e entra o Savarino. E aí o Botafogo começa a ter posse de bola e dominar ali o jogo. Só que sem perigo. O Botafogo não consegue apertar muito o Vasco. Fica um jogo de muito combate no meio de campo, pegado, faltoso. O Vasco teve uma boa defesa contra o Botafogo, porque o Hugo Moura se adiantava muito às jogadas e ia fazer falta lá no meio de campo. Muitas das faltas com um encontrão por trás dos atacantes do Botafogo. Enfim, a estratégia do Vasco de se defender deu certo. O Botafogo levou pouco perigo e mesmo controlando mais a partida, mesmo assim não surtiu tanto efeito. Acho que a chance mais perigosa foi realmente o chute do Caio Pantaleão, que é uma boa notícia para o Botafogo. Voltou bem, parece não ter ficado tão fora de ritmo, né? O Léo Jardim pouco trabalhou, gente. Essa é a verdade. O único chute mesmo do Pantaleão foi o que levou mais perigo. E aí a gente fica numa reflexão, né? A gente pode cobrar um pouco o Ancelotti por ter mudado tarde, não ter lido o jogo com mais rapidez. Só que cobrar uma evolução tão rápida de uma equipe que está sendo planejada fica difícil também, né? Danilo tem 4 jogos como titular. Como você pode cobrar um cara assim, pô, se adapta aí. É isso, a gente precisa de você agora, enfim. Acho que o planejamento do Textor prejudicou muito o andamento da equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo se encontra tentando se adaptar, se entender, as peças novas tentando se entender com os jogadores que já estavam aqui, só que num momento decisivo da temporada. Então o futebol, o Botafogo está deixando de jogar um bom futebol muito por conta disso. Tem peças interessantes, jogadores inteligentes, mas nada se faz de uma noite para outra, né? Não é numa madrugada que o David vai ter lampejos de melhor treinador das Américas, o Botafogo vai começar a jogar o melhor futebol. Não é assim. Tudo é trabalhado e demanda tempo. Acho que o Botafogo precisa tentar jogar com um pouco de mais de paciência, entender as suas limitações, que hoje são grandes, principalmente na saída de bola, e voltar a fazer aqueles jogos mais consistentes, cara, justos. O Botafogo, quando o Ancelotti chegou no início, conseguia pressionar ali mais o adversário, fazer aquela pressão. Hoje, as atuações individuais contra o Vasco, do Arthur, do Marlon, do Danilo, foram tão abaixo que o time se perdeu muito ali e não conseguiu mesmo dar prosseguimento, nem gerar perigo pro time do Vasco no segundo tempo. Mas é isso, essa é a minha opinião. Comenta aí o que você achou dessa partida. Acho que o Botafogo tem margem para melhorar, mas tem que ser feito com calma e a gente vai ter que ter paciência, porque não adianta. O planejamento do ano prejudica o Botafogo hoje. Meu nome é Gabriel Rocha. Deixe o seu like, se inscreva. Fogo na Rede está sempre trazendo aqui notícias do Fogão todo dia. A gente também faz transmissão dos jogos ao vivo. Então,
se inscreve e fica atento aí que tem muita coisa boa, tá bom? Valeu!